Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí assistindo o Apoio Enem. Hoje eu, professor Augusto, vou fazer a correção das questões de História do Brasil que caíram no vestibular da Universidade Federal do Paraná no ano de 2016. Para começar, então, vamos dar uma olhada na primeira questão, que é referente, pelo menos em teoria, à História do Brasil. Põe aí na tela, produção. Lendo a questão 21 aqui, então, está escrito lá no enunciado. Leia os fragmentos abaixo. 3 dias de tortura numa sala cheia de rato. É assim que eles tratam o bandido favelado. Bandido rico e poderoso tem cela separada, tratamento VIP e delação premiada. Música da MC Carol, delação premiada. Música que está fazendo sucesso aí no mundo do funk brasileiro. No texto de baixo, muito crítico com o modelo de construção de criminosos que seguem a sociedade e as intuições que acaba se traduzindo em prisões superlotadas de jovens presos com pequenas quantidades de drogas, o delegado Zacconi argumenta que um dos nossos problemas é que a qualidade da polícia do Brasil se mede pelo número de prisões. É uma política de números que incentiva possíveis flagrantes forjados. Mas não é bem assim que se mede a qualidade da prestação de um serviço como esse em outros países. Se a polícia está aprendendo muito, não é bom sinal, porque isso significa que não está fazendo o trabalho mais importante, que é a prevenção, explica o delegado, que questiona. Quantos Rafael Braga você acha que temos no nosso sistema de justiça criminal? Sobre os excertos acima, considere as seguintes afirmativas. Volta para mim aqui, produção. Lendo esses textinhos aí, a primeira coisa que vem na tua cabeça é do professor. Você falou que ia corrigir história do Brasil. E é verdade. Essa questão pode não ser exatamente história do Brasil. Afinal, ela pode ser considerada não exatamente história, mas ela entra aqui no nosso contexto como história do Brasil, porque está falando de um contexto brasileiro. Apesar de ser uma questão muito mais com cara de sociologia do que com história, vamos entre as questões de história. Então vamos lá para as respostas. Número 1. Os dois excertos fazem uma crítica à seletividade penal, que afirma que ainda que todos sejam iguais perante a lei, na prática o sistema penal é praticado de formas distintas, de acordo com a classe social do acusado. Isso é fato. Lendo as duas partes, tanto a parte da música quanto a parte que o delegado dá a sua opinião, fica bem evidente essa questão na política brasileira e na polícia brasileira. Existem, na justiça como um todo, na verdade, né? Existem basicamente dois tipos de preso. O preso que é o comum e o preso que não é o comum, segundo os textos. E segundo os textos, por consequência, a alternativa número 1 ali está completamente correta. Vamos ler a número 2. Rafael Braga Vieira foi preso no Rio de Janeiro em junho de 2013, acusado de portar material explosivo. Ainda que o laudo pericial do caso tenha concluído que o produto químico que ele portava, pinho-sol, não pudesse ser usado como tal. Se você não lembra do caso do Rafael, ele aconteceu nas manifestações de 2013, aquele tempo que tinha várias manifestações do não vai ter Copa, querendo não ter a Copa do Mundo em 2014 e nem a Copa das Confederações em 2013, acabou que teve ambas, né? Mas ele foi preso lá portando pinho-sol. E aí a polícia argumentou que ele estava com material explosivo, o que se comprovou que não. Mas apesar disso, ele continuou preso e teve que responder judicialmente pelo caso. Então é um exemplo, segundo o texto, de que ele não deveria estar preso e estava preso porque não era exatamente rico, segundo o segundo texto que está ali na sua questão. Portanto, também é uma alternativa que está correta. Vamos ler a 3. A delação premiada prevê ao delator benefícios que variam do perdão judicial, redução de pena e substituição por penas restritivas de direitos. Benefício utilizado recentemente em investigação sobre os casos de corrupção. Isso não é exatamente história, como eu falei, mas é uma questão que, escutando os jornais midiáticos do momento, você escuta muito falar de delação premiada, desde o caso Delcídio do Amaral, passando por toda a investigação da famosa Operação Lava Jato, você encontra as palavras, delação premiada. E aí você entende, quase que por osmose, que a delação premiada é você contar o que você sabe à justiça para você ter uma vantagem na sua pena, seja redução ou até mesmo não ser preso. O que não aconteceu ainda no Brasil, não ser preso. Mas, de qualquer forma, ter vantagens na sua condenação está acontecendo com vários casos de corrupção aqui. O cara fala tudo o que sabe, ou parte, pelo menos, né? Não tem como saber exatamente o que é verdade e o que não é, até que se prove. Mas aí ele tem essa redução, ou tem esse auxílio na pena, e aí ele tem algumas vantagens. Então, a número 3 também está correta. Voltando. A 4.
A delação premiada é um benefício jurídico que figura na Constituição de 88 e está disponível a qualquer cidadão do país, sendo necessária a solicitação pelo advogado para garantir seu habeas corpus, porém somente em caso de crime hediondo. Aí você pergunta, como isso eu vou saber disso? Eu não sei se isso está na Constituição de 88, eu não sei se isso está disponível em qualquer país. Isso não é o normal de se cobrar. Mas apesar disso, não ser algo extremamente necessário você saber para o vestibular em qual parte da Constituição brasileira está ou não está a delação premiada, tem um detalhe da questão que deixa ela errada. Volta lá. A última frase. Porém, somente em crime hediondo. Quando você fala de crime hediondo, você está falando daqueles crimes mais violentos, aqueles crimes que infligem um maior dano à sociedade. E aí, isso não faz muito sentido. Se existe delação premiada, ela tem que ser, teoricamente, para qualquer crime. Não vai ser só porque eu cometi um assassinato, só pelo prazer de matar, que é um dos crimes que tem maiores penas no Brasil, matar pelo prazer. Não é nesse crime que eu vou poder fazer uma delação premiada e só por ele. Nem interessa na Constituição do Brasil que tipo de crime você cometeu. Desde que seja interessante para a justiça que você faça uma delação premiada para culpabilizar ou para ajudar na investigação de outros crimes que você participou, você tem esse direito, caso a justiça queira lhe dar esse direito. Não existe uma regra que vai garantir para você a delação premiada. Mas, de qualquer forma, é evidente que não vai ser só no crime mais violento. Afinal, a corrupção, moralmente, ela até pode ser um crime hediondo, mas, em linhas gerais, ela ainda não é. E aí, mesmo assim, tem os casos de delação premiada por corrupção, e aí você percebe que essa alternativa está errada. Se não fosse o crime hediondo, a gente podia levar para outra ideia, investigar a Constituição de 88, ver em que artigo isso está, mas quando fala do crime hediondo, já deixa bem claro que isso está errado, e por consequência não era uma afirmativa correta. Por consequência, volta lá, a letra correta para você marcar é a letra C, que fala que 1, 2 e 3 estão corretas, são verdadeiras, e os demais não. Continuando, dando aqui uma descidinha, agora sim uma questão que fala sobre história do Brasil, a número 22. Na número 22 fala, durante a colônia, experimentou-se uma série de conflitos protagonizados por colonizadores e populações presentes no território. Um deles, denominado Guerra Justa. Professor, o que era a Guerra Justa? Quando a gente fala de Guerra Justa, a gente não está falando exatamente de uma guerra, naquele sentido mais tradicional do termo, conflito bélico, para ficar bonito. A gente está falando de um detalhe que existia no Brasil colonial, e existia em outras colônias também, que era com relação à religião e com relação ao que podia ou não fazer com o índio. Os padres jesuítas da colonização no Brasil falavam que não se deveria, em momento nenhum, você escravizar o indígena, a não ser que ele lhe atacasse primeiro. Então, se ele te atacasse primeiro, você poderia escravizar ele. Só que, no caso do Brasil, não havia fiscalização. Você está falando de século XVI, por exemplo. Você não tinha como fiscalizar quem estava sendo atacado por quem começou aquele confronto. Então era algo muito difícil de você relativizar e saber quem está falando a verdade. Até porque o indígena muitas vezes não sabia, muitas vezes não, na maior parte das vezes não sabia que ele tinha essa defesa do jesuíta para com ele. E aí os bandeirantes, por exemplo, usavam da Guerra Justa para atacar uma tribo indígena, aprisionar ela, trazer para São Paulo, por exemplo, e revender como escravos. Só que, em momento nenhum, eles falavam que eles tinham feito isso. Eles falavam que eles passaram por uma guerra justa. Que os indígenas os atacaram e, por consequência, eles ganharam o direito de escravizar. Isso é a guerra justa que está entre aspas aí na pergunta. Vamos ver as respostas, então. Já na letra A fala, consistiu da invasão armada dos portugueses em territórios indígenas, com o objetivo de capturar o maior número de pessoas, incluindo mulheres, crianças, com a finalidade de escravizá-los. Aí você olha para isso e fala, isso está completamente correto, porque é o que você acabou de falar, professor. Sim. Só que o vestibular não citou o termo bandeirantes. Ele citou o que o bandeirante fazia, mas não citou que o bandeirante era o bandeirante. Então isso pode ter confundido muitas pessoas. Se tivesse escrito bandeirante, talvez tivesse ficado muito mais fácil de responder essa questão. Mas ele não está dizendo nada de incorreto,
Então, por consequência, a resposta está certa. Vamos ler as erradas para achar os erros delas. Na letra B, fala, foi um conflito bélico protagonizado pelos holandeses após a ocupação de Pernambuco, por esses últimos. Esse é um conflito bélico. Eu já sei que não era um conflito bélico. Afinal, você acabou de falar isso, professor. Exatamente. E também está falando de um contexto que não tem nada a ver com a Guerra Justa, que é a ocupação holandesa. Se você prestou atenção aqui, você deve lembrar que a ocupação holandesa no Brasil, que está escrito aqui, ó, aqui. Você tem que lembrar que esse momento da história do Brasil não tem nada a ver com os bandeirantes. A invasão holandesa no Brasil aconteceu durante a União Ibérica, e aconteceu de fato, mas não tem relação nenhuma. Rolou lá em Pernambuco na maior parte do tempo. Foi em relação ao açúcar, tinha sim escravos, mas não tinha nenhum tipo de invasão portuguesa. Os holandeses não estavam preocupados com os jesuítas nesse caso. Então essa relação com os holandeses descarta a possibilidade da letra B estar correta. No caso da letra C, fala, tratava-se de guerras por conquistas de território realizadas entre os diversos grupos indígenas nos quais os portugueses participavam, apoiando um grupo ou outro, dependendo de seu interesse. Isso de fato ocorria no caso do Brasil colonial. Se você lembrar, houveram conflitos em que os portugueses utilizaram de tribos indígenas para combater. Mas isso não significa que isso está correto no caso de Guerra Justa. Isso não é a Guerra Justa. A Guerra Justa, como eu falei, não foi um conflito militar. Portanto, não dá para você marcar. Está errado. Na letra D, fala lá, consistiu na invasão armada de grupos indígenas aos assentamentos portugueses, com a finalidade de capturar invasores para serem comidos ritualmente. Olha que bonito isso aqui, ó. Para serem comidos ritualmente. Aí você para e pensa, não, professor, isso aí existia de verdade. Teve casos que eu escutei na aula de história, o senhor falando que houve vários e vários casos de tribos indígenas que ingeriam carne humana. Sim, mas a Guerra Justa, que é o que interessa na questão, não consistiu numa invasão armada de grupos indígenas. Os grupos indígenas não atacavam os portugueses com a única finalidade de capturar pessoas para digerir elas em seus estômagos. Então, não está correto. E a letra E fala que foram guerras de retaliação que os portugueses realizavam em territórios ocupados pelos holandeses após serem atacados por eles. Então, como eu falei, nada tem a ver com holandeses, que está aqui citado de novo, e por consequência a Guerra Justa não foi isso. Afinal, ela não foi um conflito bélico, ela era só um termo aí da lei. Passando para a 23 não é de história do Brasil, vai ser corrigido pelo outro mestre do conhecimento histórico. A 24 também não, a 24 fala de Idade Média. A 25 fala sobre Jogos Olímpicos e Paralímpicos, uma questão muito bonitinha na minha opinião. Ou não, né? Teve muita gente que reclamou dela. Mas também não é sobre história do Brasil. A 26, sim. Além de ser história do Brasil, tem tudo a ver com a história do Paraná. Tá aí uma imagem do contestado, né? Tem ali as pessoas observando-as da frente, está rolando ali uma carninha, aparentemente. E tem um texto aqui da professora Lisa Andréa Dalfri, que trata do mesmo assunto. Vamos ler o textinho dela. Desde 1853, a disputa territorial entre o Paraná e Santa Catarina vinha se arrastando. E já no início do século XX, após a proclamação da República e o princípio da autonomia dos estados da Federação, constituiu um motivo de discussões acirradas entre as instâncias de poder desses estados brasileiros, contando, em diversos momentos, com as opiniões de representantes políticos de outras regiões do país. Diversos foram os pareceres emitidos pelo Poder Federal, ora dando ganho de causa a um, ora a outro. O que a Lisa está falando nesse texto? Ela está falando de um problema que existia no Brasil, na região sul, que era estabelecer a fronteira entre o Paraná e Santa Catarina. Os dois estados brigavam muito, judicialmente falando, nunca militarmente, pela terra do oeste da região catarinense e paranaense. Se você pegar a região sudoeste do Paraná e o oeste, extremo oeste de Santa Catarina, não se sabia até onde é um estado e começava o outro. E havia um conflito, então, entre os dois estados, politicamente falando, por esse território. Mas a guerra do contestado, que rolou nessa região, nada tinha a ver com isso. O texto está ali dando uma ideia, mas não quer dizer que ele está falando exatamente da guerra do contestado.
mas de algo que estava ao entorno desse conflito, que é o que a questão vai falar. Volta lá. Está escrito ali, então, né? Sobre o movimento do contestado, considere as seguintes afirmativas. O movimento do contestado se deu no leste paranaense, no qual vários missionários buscavam resgatar terras adquiridas por Santa Catarina no final do século XIX. Aí já tem um problema. Está falando do leste paranaense. Se você parar para lembrar, o leste do Paraná é a região litorânea, o famoso litoral, a Serra do Mar. E se for pegar só em questões bem pontuais, você teria Curitiba no leste. Só que dificilmente se considera Curitiba no leste, porque geralmente é a capital do estado e tal, mas oficialmente estaria no leste do Paraná. Então não foi nessa região, foi no oeste. E sem falar que ele está falando que Santa Catarina ganhou terras e tal, então não faz muito sentido essa alternativa número 1. Ela está errada. Vamos para a 2. Entre as figuras mais emblemáticas do movimento está José Maria, um monge leigo que teve vários seguidores dando feição messiânica ao combate. Aí sim. Para você dar uma relembrada, a Guerra do Contestado aconteceu basicamente porque pessoas muito simples da região, lá da região do Contestado, onde não sabia se era Paraná, se era Santa Catarina, perderam as suas terras por culpa da construção de uma estrada de ferro. E aí acabaram, muitas delas, resumidamente falando, se aproximando do monge que lutava pela reconquista das terras e falava até da volta do Dom Sebastião, rei português morto lá nos primórdios da história do Brasil, que acabou dando origem à União Ibérica. Então, diante dessa situação, ele era um líder messiânico, ele era quase um messias na terra, na opinião daquelas pessoas. E ele foi o líder militar desse grupo até o início dos combates. Então, a número 2 é uma afirmativa correta. Vamos ver a 3. A 3 fala que em 1912, o governo federal deu por finalizado o conflito após a Batalha de Irani, em que morreram vários sertanejos, entre eles José Maria. Aí é uma pequena sacanagem da prova, mas ela está errada. Porque quando ele fala aqui que dentre várias pessoas na Batalha de Irani, em que morreram vários sertanejos, entre eles o José Maria, aí está o erro. Porque o José Maria, quando você vai ver a história da Guerra do Contestado, ele morreu logo no início dos combates, e não numa última batalha. Inclusive, o primeiro grande inimigo dele, o João Gualberto, também morreu nas primeiras batalhas. Então não foi no final da guerra que o monge morreu. Depois da morte do monge, a guerra continuou e foi liderado por virgens, por diversos outros sertanejos e tal. Então não foi logo no princípio não foi no final, perdão, da guerra que o monge morreu, e sim no início. Está errado. Vamos ver a número 4. O movimento do contestado compreende o conflito que ocorreu entre sertanejos catarinenses e paranenses e as forças do governo federal e local. Aí sim uma questão bem simples, né, do que foi a Guerra do Contestado. De forma bem simplista, ela está correta ao afirmar que paranaenses e catarinenses lutaram contra o governo federal e local para tentar ter as terras de volta. E o governo não queria, porque tinha doado a companhia férrea que construiu a ferrovia, e aí deu origem ao conflito. Por consequência, a letra B, que fala que 2 e 4 são verdadeiras, é a letra correta a se marcar. Por fim, de História do Brasil, temos aqui a questão 27. Na questão 27, está escrito lá: considere o fragmento abaixo. Como resultado dessas políticas de Estado, foi possível estimar ao menos 8.350 indígenas mortos no período de investigação da CNV. CNV é o quê? Comissão Nacional da Verdade. Em decorrência da ação direta de agentes governamentais ou de sua omissão. Essa cifra inclui apenas aqueles casos aqui estudados em relação aos quais foi possível desenhar uma estimativa. O número real de indígenas mortos no período deve ser exponencialmente maior, uma vez que apenas uma parcela muito restrita dos povos indígenas afetados foi analisada e que há casos em que a quantidade de mortes é alta o bastante para desencorajar estimativas. Sobre a questão indígena de ditadura militar, assinale a alternativa correta. Então essa é uma questão que envolve aí um conhecimento básico do que foi a ditadura militar brasileira e como foi a relação da ditadura com os indígenas. Se você lembrar, tem até um caso importante. No governo militar é estabelecida a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, para, em teoria, você organizar as tribos indígenas do Brasil, onde vai ficar cada uma, demarcar territórios e tal. Então existia a FUNAI, que continua existindo até hoje.
Então ela estava lá. Mas isso não quer dizer que ela tenha funcionado da melhor maneira possível. Vamos dar uma lida nas questões. Nas alternativas, na verdade. É verdade, é verdade. Letra A. Projetos como a construção das hidrelétricas de Itaipu e Tucuruí, no rio Tocantins, impulsionaram o desenvolvimento econômico de várias comunidades indígenas, graças aos projetos executados pela FUNAI. Bem estranho já isso aí, né? Primeiro que fala de Itaipu e Tucuruí no rio Tocantins. A usina de Itaipu não é no rio Tocantins, ela fica no estado do Paraná, então não teria nada a ver com esse rio. Outro detalhe interessante é que fala que a vida dos indígenas melhorou após a construção das hidrelétricas, o que geralmente, pelo menos no caso da história do Brasil, não ocorre. Sempre que se constrói uma usina, se alaga uma grande quantidade de terras para formar o lago da represa, e aí você perde terras, os indígenas perdem terras, então não está melhorando. Se tivesse um programa social e tal, que não ocorria, talvez sim. Então ela está toda errada, essa letra A, não tem como marcar. Vamos ler a B. A B fala, apesar das mortes contabilizadas no relatório da Comissão Nacional da Verdade, após os golpes civil-militares, os indígenas passaram a ser valorizados no novo período econômico que se iniciou no Brasil. Tá, isso não faz sentido. Como que você está falando que está valorizando a sociedade indígena se você fala que no mínimo mais de 8 mil indígenas morreram? Se mais de 8 mil pessoas morrem, não dá para falar em valorização. Muito pelo contrário, né? Então a ditadura não estava assim, realmente se importando com os indígenas do Brasil. Muito pelo contrário. Vamos ler a C. No período da ditadura militar, foi criada a Guarda Nacional Indígena, uma milícia armada integrada exclusivamente por responsáveis pelo policiamento das áreas indígenas para a manutenção da sua cultura. Isso, se você for ler ditadura militar, nunca ocorreu de você criar uma guarda armada dos indígenas. Pegar indígenas, armá-los, treiná-los para uma autodefesa, ou pagar para alguém defender o indígena. Isso não ocorria. Quem tem cuidado do indígena, em teoria, existem vários órgãos policiais, mas não uma guarda específica criada na ditadura militar para esse fim. Isso nunca ocorreu. Isso foi uma invenção bem interessante aí de quem bolou a pergunta para tentar te sacanear, mas não ocorreu. Vamos para a letra D. Com o golpe civil-militar, devido às construções de grandes obras, a mão de obra indígena começou a ser parcialmente valorizada pelo governo Figueiredo, que percebeu a aptidão dos indígenas para a manufatura. Também não, né? Sim, teve grandes obras, até umas meio megalomaníacas, no caso da ditadura militar do Brasil, algumas foram terminadas, outras não. Tem o caso do Pinheirão, na cidade de Curitiba, que nunca foi terminado, e é do tempo da ditadura, não como era no projeto, pelo menos. Mas não se pegava a mão de obra indígena para trazer para essas obras, e nem para manufatura. O indígena continuava, entre aspas, isolado, sem muito apoio do governo, dentro da sua comunidade local, se possível, ou tirado à força de lá, vindo para a cidade grande, mas o governo não estava pensando no indígena, não para a mão de obra, pelo menos. Então a letra D também está errada. E a letra E, por consequência, é a certa, fala que após o golpe civil-militar, um novo período econômico se iniciou no Brasil com construções de grandes obras, nas quais os indígenas passaram a ser tratados como obstáculos para o desenvolvimento nacional. Aí sim, você vê o indígena como um obstáculo da obra, porque ele está no meio do caminho, ele está atrapalhando a construção da rodovia, aí sim, isso ocorria no Brasil. Ainda ocorre em alguns casos, tem, infelizmente, governantes que falam esse tipo de situação, mas não deveria ocorrer. Agora, que ocorreu na ditadura, isso é um fato, era algo, um problema nacional, inclusive. A construção transamazônica mostra bem isso, onde se passou a rodovia em terras de origem indígena, não se conversou com os indígenas, não se teve um programa social para a inclusão desses indígenas, simplesmente se atravessou. Tanto que até hoje isso tem problemas judiciais, problemas reais, né? Às vezes tranca-se a rodovia e tal. Mas, de qualquer forma, isso é hoje. Então, na ditadura isso ocorreu, deixando a letra E como sendo a resposta correta a essa questão. Da parte de história do Brasil, a gente tem essas questões que estão aí resolvidas para você tirar suas dúvidas. Então, qualquer coisa, deixe seu comentário, curta a nossa página no YouTube, curta a nossa página no Facebook e até uma próxima. Valeu!